Olá, minha gente, tudo bem? Eu quero falar hoje é aniversário do nosso querido Paulo Freire. Muito bom. Parabéns, Paulo Freire. Paulo Freire, eu preciso contar para vocês, desculpem se eu me estender um pouco no vídeo de hoje, mas eu não posso deixar de falar desse autor que mudou a minha vida. Primeiro dizer que quando eu ouvi falar a primeira vez de Paulo Freire foi no ano do seu falecimento. Eu me lembro que eu estava na faculdade, iniciando meus estudos em 1997, no primeiro ano de filosofia, lá na USC, e eu estava tirando alguns xerox. Olha, isso é coisa antiga, né? Que na verdade o certo seria falar cópia, que xerox é o nome da empresa. Mas enfim, estava lá tirando as cópias de alguns livros e enquanto olhava ali, esperava a minha vez, eu vi um livro, Pedagogia do Oprimido. Falei, nossa, que nome bonito, né? Paulo Freire. Falei, quem é esse Paulo Freire? Aí peguei o livro para ler algumas coisas, né? Na verdade, folhear o livro. E falei, nossa, eu era muito jovem, tinha 18 anos. Tinha tido pouquíssimas experiências de leituras mais revolucionárias, libertárias. Tinha lido Maquiavel, tinha lido um pouco O Príncipe de Maquiavel, tinha lido um pouquinho algumas coisas de Max Weber, de Emile Durkheim, um pouquinho de Marx, mas tudo muito pouquinho. O que eu tinha lido, porque o grande ponto de decisão para mim ir à filosofia foi quando eu li Maquiavel. Mas aí eu vi ali Paulo Freire e falei, um dia eu quero comprar esse livro, sei lá, vou ler e tal. E passou. E ele morreu naquele ano. Mas eu não tinha ainda uma dimensão de quem era Paulo Freire. Aí, na faculdade, depois nas aulas se eu não me engano, de didática, eu me lembro que a professora levou um livro para a gente ler, que é um livro de cartas que o Paulo Freire troca. Um livro muito interessante, acho que quando ele está no exílio ele escreve esse livro. E aí ela fala novamente de pedagogia do oprimido, ali eu já começo a tomar mais partido com Paulo Freire e entender mais o Paulo Freire. E vocês sabem que hoje é aniversário do nosso amiguinho Paulo, ele estaria fazendo 100 anos, são 100 anos do seu nascimento. Eu não vou falar tudo que esse cara representa para o Brasil. Ele é um monstro sagrado, ele é um... Eu não, eu recomendo inclusive 2 vídeos para vocês assistirem. Um é no canal Tempero Drag com a Rita, que ela faz um vídeo belíssimo. A Rita, essa mocinha aqui, ela faz um vídeo belíssimo do Paulo Freire. Vale muito a pena. Não percam o que ela fala. Por isso eu não vou pegar por esse viés dela, né? É um vídeo excelente. E a emoção que ela coloca, enfim, vale a pena. Eu não vou dar spoiler, vai lá e assista. Depois, engraçado, né? Para falar do mesmo tema e com a mesma admiração e com a mesma criticidade, nós temos um outro vídeo desse outro aqui, ó, Paulo Giraldelli, que tive a grande honra de ter sido meu professor no mestrado. Paulo Giraldelli também fez um vídeo excelente, só que de um outro jeito. Estilo Giraldelli, né? Aquele jeito, bate a sopra, né? Mais bate do que a sopra. Mas o Giraldelli também faz um vídeo consistente, bacana, legal que ele fala. Assistam. E eu vou dar a minha versão. Quero mostrar para vocês alguns livros que eu tenho aqui em casa, do Paulo Freire, né? A Sombra desta Mangueira, um livro muito bacana para quando vocês quiserem entender e falar o que eu preciso para dar aula, né? Eu preciso de muita estrutura. Esse livro aqui que é importantíssimo, principalmente para professores de educação infantil. Professora sim, tia não. Cartas a quem ousa ensinar. Um livro que primordial.
Esse outro livro, olha que bacana. Extensão ou Comunicação, um livro que o Paulo Freire vai discutir, inclusive, a questão da educação no campo. E esse outro livrinho, que é, acho que o último livro que o Paulo Freire escreve, ainda vivo, que é Pedagogia da Autonomia, que ele faz um compilado de tudo que ele já tinha feito. E, como ele diz, não é um resumo da obra dele, né? Não é um resumo da obra, porque o Paulo Freire acreditava que o conhecimento estava sempre em movimento. Lembra? O mundo não é, o mundo está sendo. Para o Paulo Freire, somos seres inacabados. E por sermos inacabados, temos que dar, esse inacabamento vai sendo e vai acontecendo o tempo todo, em ressignificações. E a Pedagogia do Oprimido, que por ironia, apesar de eu já ter lido o livro, eu não tenho o livro, que foi o que eu citei no começo, no primeiro ali. Depois, então eu quero dar minha contribuição aqui falando para vocês, eu fiz uma divisão aqui nesse vídeo em duas coisas. Primeiro eu quero falar da teoria do conhecimento de Paulo Freire. Olha que interessante essa frase que ele coloca. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Olha que coisa mais linda. Não existe superioridade. O professor não está acima do aluno, o aluno não está abaixo. E aí ele diz assim, né? Para poder corroborar tudo isso, ele diz assim: ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Ou seja, o ser humano, aquela questão do inacabamento que eu falei agora há pouco, nós estamos em constante devir, nós estamos em constante aprendizagem. O conhecimento, ele é algo inesgotável. Por isso que, para o Paulo Freire, a educação é revolucionária, porque nós estamos o tempo todo em movimento. Conhecimento não é estanque, eu aprendo agora, faço uma prova e aí eu já sei mais do que aquele outro, do que ontem. Eu sei mais do que ontem, mas não acabou. E ele fala mais uma outra questão que ele diz assim: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Por isso que quando eu vejo alguém falar de cultura maker, aula invertida, tecnologia think, acho que alguma coisa do tipo, TED, enfim, todas essas quinquilharias, essas parafernálias que criam, dão outra roupagem e vendem como se fosse inovação pedagógica. Não, Paulo Freire já falou de tudo isso. E melhor ainda, ele está falando de uma educação libertadora, de uma educação como um ato revolucionário, de você de fato mudar a vida das pessoas. E é por isso que os fascistas odeiam Bolsonaro, odeiam Paulo Freire. É por isso que os bolsonaristas raiz querem destruir o Bolsonaro sem nunca nem ter lido. Porque o que ele está propondo é uma educação da amorosidade e principalmente da fraternidade e da mudança de vida, de perspectiva. É uma teoria do conhecimento pautado na revolução e principalmente mostrando que todos somos capazes e que o conhecimento acontece na comunhão. Isso é muito lindo, né? Aí eu pego uma outra questão que o Paulo Freire, aí eu peguei, então aqui teoria do conhecimento, eu vou para um outro tema que eu dividi aqui, educação política, ética e estética, porque ele vai falar que é educar para a boniteza. Olha que palavra linda, educar para a boniteza. Ele diz assim, olha, atentem-se a essa escrita, essa reflexão de Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Elite do atraso, né, minha gente? Olha isso. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Por isso
se o professor não consegue ter essa consciência de que ele está ali para que em comunhão esse aluno, esse estudante, torne-se um sujeito autônomo e conhecedor de toda essa engrenagem, ele vai ser, esse que é oprimido hoje pode ser o opressor de amanhã. E ele continua: lavar as mãos do conflito entre os poderosos e os impotentes significa ficar do lado dos poderosos, não ser neutro. O educador tem o dever de não ser neutro. Então veja, quando você fala assim, eu não gosto de política, e eu não estou falando de política partidária, política no sentido do o espaço da vida em coletividade, em comunidade. Então, quando eu não me importo com aqueles que oprimem os oprimidos, ou quando eu digo que, não, isso não é uma questão para eu me envolver, nesse momento eu fiquei do lado dos poderosos. Por isso que é impossível ser, não existe neutralidade. Quando você não toma um partido, você não toma uma posição, você já foi jogado do lado daqueles que vão oprimir. E aí você é condescendente. De nada vai resolver. Paulo Freire tem uma coisa que ele fala muito aqui nesse livrinho aqui na Pedagogia da Autonomia. Ele fala dos progressistas e dos reacionários. Aí tem uma questão que ele coloca também, que é para pegar no pé do progressista. Ele diz assim: prefiro um reacionário que fale na minha cara do que um falso progressista, que faz um discurso progressista, quando chega lá na sala de aula, ele é só um reacionário. Esse é pior, porque esse, além de tudo, ele é o cínico, é o covarde, é aquele que não se mostra, e ele faz o jogo, principalmente, do opressor. Olha que coisa bárbara isso, né? Isso é cristão, o que eu vou falar agora. Cristão no sentido de filosofia cristã. Ele diz, amar é um ato de coragem. E a gente achava que era o ódio, né? Não, amar. Amar, o Paulo Freire dizia que ele amava as gentes, amava o povo, o ser humano, as gentes, né? Nessa questão dessa diversidade, de você trazer todos para fazer essa grande reflexão, essa grande ação. Então, amar é um ato de coragem, é claro, porque é muito difícil amar. Porque amar, inclusive, pressupõe você aceitar o outro como ele é, e não como você quer que ele seja. E aí ele termina dizendo assim: olha que fala política, ética e estética, que é educar para a boniteza, né? Olha o que o Paulo Freire vai terminar a falar aqui nessa reflexão que estamos fazendo. Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que propiciasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Veja, eu já trabalhei na iniciativa privada e na iniciativa pública. Estou muito mais na iniciativa pública. Há muito tempo que eu não estou na privada. E para mim sempre ficou muito claro uma questão. A escola privada, ela sabe exatamente o que ela quer. Ela quer manter o status quo. Inclusive eu trabalhei já numa das instituições privadas, que eu não vou citar o nome, mas uma vez eu fui contratado para desenvolver um projeto que era para desenvolver a sensibilidade social e a criticidade com os alunos. É claro que eu fiquei lá durante 3 anos e meio e isso foi um fracasso do ponto de vista institucional, ainda bem que não do ponto de vista dos alunos. Até hoje eu recebo, às vezes, alguns recados, algumas mensagens de alguns alunos que eu tive nessa época e que falam assim alegremente da experiência. Então, que bom, fico feliz que por eles serviu. Mas institucionalmente fracassou. Por quê? Porque a iniciativa privada, por mais que ela se esforce, ela é uma empresa, ela precisa gerar lucro. Então, ela não tem o compromisso com a transformação social, ela quer manter o status quo. Agora, a iniciativa pública, ela teria essa obrigação
Entretanto, a gente não pode esquecer, né, que, como diria Althusser, muitas vezes a escola é utilizada como aparelho reprodutor da própria desigualdade. E é claro que a gente lá, e é por isso tão importante que a gente defenda o funcionário público concursado para que ele tenha coragem e estabilidade para fazer essa grande mudança que o Paulo Freire fala. A escola pública a gente tem essa esperança, de esperançar, como diria o próprio Paulo Freire. É lá o espaço do público que nós podemos, de fato, perceber todas essas injustiças que acontecem. Porque achar que em algum momento as classes dominantes vão nos dar esse passaporte não vai acontecer. Não acontece magicamente. Como diria Paulo Freire, a gente cansa, mas não dorme. Então, Paulo Freire, muitíssimo obrigado. Eu espero que os incautos, né, eles possam lê-lo para compreendê-lo. Paulo Freire, cada vez que você revisita a obra dele, você aprende mais e mais e mais. Querido, obrigado por você ter existido e nascido nesse país chamado Brasil. Você que é uma referência das humanidades, do pensamento humano, da educação, da filosofia da educação, e tanto nos orgulha tê-lo como um brasileiro. Eu, particularmente, toda vez que falo do Brasil, das boas coisas que tem nesse país, que não são poucas, com certeza você é uma delas que eu sempre vou citar enquanto essa cabeça estiver pensando. Muito obrigado, querido. Você é o cara.